Olá, boa tarde! Mais uma live começando para a glória de Deus. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que está acompanhando as lives nesta série que tem edificado muitas vidas. A série Grandes Homens da Bíblia é uma série que está sendo muito legal fazer. Tenho recebido muitos bons convidados aqui. E eu tô adorando, sabe, conhecer mais da palavra, porque apesar da gente estudar um pouquinho para aprender, para poder, tá ali junto com o convidado no assunto, mas eu aprendo muito com tudo que eles trazem aqui. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Já pedi para que vocês que ainda não seguem o NandaCast Oficial no Instagram, seguir, curtir, comentar, compartilhar, ajuda a gente aí nesse projeto que, em nome de Jesus, vai crescer e vai conseguir alcançar muitas almas. E também nós temos lá a página do YouTube. E a página do YouTube também é @NandaCast Oficial. Então você vai lá, se inscreva. O link do YouTube tá no feed. Então é só clicar no link que a página vai te direcionar já para a página do YouTube. Você se inscreve, ative o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente subir algum vídeo, alguma novidade, você seja notificado. Aproveita para curtir, para comentar e para compartilhar. Compartilhar também é cumprir o ID do Senhor, E a gente pode aí propagar a palavra, a mensagem, as boas novas do Senhor para todo mundo, para os pais, para os amigos, para os vizinhos, enfim. Muito obrigada, eu já declaro todas as bênçãos derramadas na vida de todo mundo que vai entrar nessa live, que vai assistir, e para aquelas pessoas que vão assistir posteriormente. Eu já deixo aqui as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida de cada um de vocês. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho o convidado de hoje, que vai falar sobre Davi. Eita glória, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Será por que esse nome, hein? E eu quero que vocês recebam o William. Eu vou convidá-lo para participar com a gente. Deus, pai, esposo maravilhoso, pai maravilhoso. Então quero que vocês recebam ele com muito carinho. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Ei! Oi, Will, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, nessa live, Aí, dividindo, compartilhando com a gente seu conhecimento da palavra. Eu sei que você tem domínio, propriedade e autoridade no Senhor para compartilhar conosco, viu? Confio em você, cara. Muito obrigada. Eu que agradeço, É um privilégio sempre ter a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que o Senhor, nos entrega, nos dá entendimento. Então, assim, glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus por esse momento. Muito obrigada, William. A gente sempre pede que o convidado faça uma oração por todos nós, E eu gostaria de te convidar a fazer essa oração por nós. Você pode? Com certeza. Pai, eu quero agradecer a Ti por esse momento, agradecer a Ti porque o Senhor preparou cada momento no NandaCast, o Senhor preparou esse momento. E nós agradecemos pela confiança que o Senhor tem em nós, de compartilhar a Sua palavra, de cumprir o ID do Senhor através do compartilhamento da Sua palavra. Que no nome de Jesus Cristo nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, que no nome dEle nós sejamos direcionados e que tenhamos a compreensão daquilo que Ele quer nos comunicar através da Sua palavra no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar cada um que assistir essa live, que assistir esse momento, seja agora ou posteriormente, que nós possamos crescer em conhecimento daquilo que
o Senhor fez na vida dos seus que estão registrados no livro da vida, né? No livro que contém tudo aquilo que nós necessitamos para cumprir aquilo que o Senhor nos designou. Então, em nome de Jesus, nos capacita, nos dê direção e que nós possamos, juntos aqui, entender mais do Senhor através da vida daqueles que o Senhor escolheu. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue abençoando a vida da Nanda, sua família, que em nome de Jesus essa palavra chegue em muitos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Will. Então vamos lá, vamos começar. Série Grandes Homens da Bíblia. E o tema de hoje é Davi. E eu já comecei a introdução falando, né, que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E eu queria que você contextualizasse um pouquinho da história de Davi para as pessoas. Muita gente não conhece. Então a gente está aqui para isso, para ensinar, é para mostrar, é para dizer qual foi a importância, a relevância desses grandes homens, né, para a nossa vida hoje. Amém. Só te fazer uma pergunta, Nanda. Eu não tô te vendo aqui no meu. Deve ser alguma questão de conectividade. Eu consigo te ver. Normal, tá tranquilo. Se você quiser prosseguir. Beleza. Tá? Perfeito. A gente fala, né, de Davi e a gente usa muito a frase mais famosa, né, esse Davi segundo, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele foi um jovem, né, que recebeu uma missão do Senhor muito cedo, de acordo com os estudos, né, históricos, teológicos da palavra, de acordo com, né, as circunstâncias da vida de Davi. Os teólogos conseguem associar ali uma idade de entre 16 e 17 anos, 15 e 17 anos, o momento em que Davi foi escolhido por Deus para se tornar, né, o rei de Israel. Só que antes, né, de Davi, a gente, né, precisa só contextualizar aquela situação e o porquê que Davi foi escolhido. Por um período de tempo, né, o povo de Deus ele foi direcionado pelos profetas e a galera lá quis que, assim como outras nações, Israel também tivesse um rei. E eles pediram, né, a Samuel um rei que governasse, né, a nação de Israel. E Samuel, ele, né, direcionado por Deus, escolheu Saul. Mas se a gente lê, né, os textos de 1 Samuel, a gente vê que Saul, por um período de tempo, ele teve uma boa conduta diante do Senhor, mas com o passar do tempo ele foi ali, né, a posição dele, o cargo dele, fez com que ele começasse a deixar ali aquela circunstância, a sua situação, subir a cabeça, né, na linguagem de hoje, e isso fez com que ele começasse a tomar decisões que não estavam pautadas na vontade de Deus. E até que em um determinado momento, no capítulo 15 de 1 Samuel, a gente vê Saul em desobediência ali àquela ordenança de Samuel, através, né, de Deus através de Samuel. E a gente já consegue, né? Se Deus ele escolhe uma pessoa, né, a pedido da própria nação para liderar aquele povo, para reinar sobre aquele povo, a gente vê que quando a gente permite que aquilo que o próprio Deus escolheu fazer, aquilo que o próprio Deus decidiu ordenar sobre a vida dos seus, se a gente não, né, vigia, se a gente não toma cuidado sobre isso, a gente se torna indigno de viver aquilo que Deus planejou para a gente, né?
Então Saul, ele era o cara que ia ali. Só que como ele entrou em desobediência, o reino dele foi destituído e Davi, né, foi direcionado por Deus no momento em que Samuel obedecia uma ordem do Senhor de ir até a casa de Jessé, onde lá ele iria, né, mostrar para Samuel qual seria o ungido dele, que iria, né, substituir o reinado de Saul. Sim. Então, assim, a gente vê, né, que o Senhor, ele levanta as pessoas para o propósito dele. E não quer dizer que uma vez que você foi levantado, você vai permanecer, né, Nanda? Sim. Saul é um exemplo. Exatamente. Então, Samuel obedece a Deus e nessa obediência ele vai até a casa de Jessé e os seus olhos vislumbram uma coisa, né, algo físico que é coerente com o papel de um rei nos filhos de Jessé, mas durante essa visita, Deus fala com Samuel que não era nenhum daqueles que estavam ali. Então, o simples fato de Davi, né, não estar presente e ele estar cuidando das ovelhas, também mostra que ele tinha uma idade menos avançada. Então, o fato dele ter uma idade menos avançada não fez com que o pai o chamasse ali naquele momento, pelo fato deles já saberem o papel do profeta ali no ambiente deles. E Deus falou com Samuel que não era e chamou, pediu para chamar esse outro filho que estava, né, cuidando das ovelhas no pasto. E aí Davi é ungido por Samuel na sua casa, né? E a partir daquele momento o Espírito de Deus, que era com Saul, ele veio, né, sobre Davi no momento daquela unção. E aquilo ali marcou o início de uma preparação, mesmo que ninguém ainda, né, apenas aqueles da sua casa soubessem que Samuel havia ungido Davi como, né, o futuro rei de Israel. Então Davi, ele era um menino do interior, digamos assim, né, que cuidava das ovelhas da família. Ele era considerado pastor da família e ele, mesmo, né, nas circunstâncias, ele foi escolhido por Deus, ainda muito novo, para liderar ali a nação de Israel. E a Bíblia fala que é o mais improvável, né? Ele era o mais novo, os outros filhos eram fortes, né? Bem afeiçoados, e Davi era mais novinho, mais franzido, apesar de ter boa aparência, a palavra fala que ele era exato, né? Mas ele era o improvável. E mais uma vez a palavra nos mostra que Deus levanta os improváveis, sim. Exatamente. E assim, a própria palavra fala, né, que as coisas do Senhor são loucura para o mundo, né? Então o mundo, ele tem um estereótipo, o mundo, ele tem um padrão de exigência para ocupar determinados papéis, não só na sociedade, mas na própria igreja. O mundo estabelece um estereótipo e às vezes até dentro da própria igreja se estabelece um estereótipo, porque a gente, né, é carne, a gente é falho, mas Deus, ele escolhe realmente os improváveis. Sim. Ele escolheu a gente, né, Nanda? Quer testemunho maior que esse aqui? Que é improvável. Exatamente. A palavra fala, né, que Deus não olha o homem, Deus olha o coração. Então, justamente nesse capítulo, né, da escolha de Davi, vai falar, Deus não olha o homem, olha o coração. Então, ele via o coração de Davi, né? E é assim sempre, né? Ele olha o nosso coração, independente se lá fora o mundo está achando que eu não tenho capacidade, que eu não vou conseguir, mas Deus sabe, Deus conhece o nosso mais íntimo. Então, se ele tiver que levantar a gente, ele vai levantar. Mas a gente precisa se posicionar, porque se a gente não se posiciona, ele levanta outro. Exatamente. A gente, né, vê
essa própria transição de Saul para Davi já mostra isso, que Sim. o Senhor era com ele, né, através, né, diretamente, quando o Espírito do Senhor ia sobre Saul, mas também através de Samuel. Né? O profeta era aliado ali do rei Saul. Então, assim, tudo aquilo que Deus ordenava através de Samuel, ele entregue a Saul. Então, a gente vê assim que, a partir do momento que a gente e Saul, ele não cometeu apenas uma ação que promoveu ali essa desobediência, né? Foram pequenas coisinhas, pequenas decisões ali ao longo de um período de tempo que, até chegar a um determinado momento, que, né, o Senhor, ele decidiu mudar esse reinado, escolhendo Davi. Pequenas E condutas, falando pequenas pequenas condutas que vão nos destituindo como diz, das funções que Deus atribui, né? Que acontece. Muita gente acha que Exatamente. não, Deus me deu, nunca vai tirar. Vai sim. Vai. Você tem que permanecer E firme. ele tira mesmo. Tira. Como tirou com Eu, há um tempo atrás, eu ouvi uma breve história assim, que me marcou muito e fala muito sobre essa, né, destituir de algo que o Senhor tem conosco, entregou a gente. De uma mulher que, assim, ela tinha o dom da oração e ela todos os dias passava 4, 5 horas em oração. Ou, se eu não me engano, foi até a pastora Helena Tanuri que estava ministrando no dia que eu ouvi essa história. E que num determinado período de férias que ela tirou com a família, ela decidiu tirar férias desse período de oração também. E depois desses, acho que 8 dias de férias, quando ela voltou para casa, ela não conseguiu mais ter essa mesma constância de oração. Então, assim, Imagina às se vezes Deus a tirar gente... da gente. Nó. Imagina só. Então, assim, se a gente... Às vezes a gente olha para um cargo na igreja, né, um cargo maior, né, um papel maior na obra do Senhor, mas nas pequenas coisas também. Né? O Senhor, ele estabelece uma aliança com a gente. E se a gente não tomar cuidado, a gente é destituído e realmente o Senhor, a obra do Senhor, ela não para, né? Ela tem continuidade e o Senhor tem a quem chamar. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas para que a gente não seja destituído desse momento. Davi é muito conhecido por matar o gigante Golias, né? A passagem mais conhecida. Todo mundo conhece a história de Davi por causa disso, né? É um evento, né, que aconteceu ali na vida de Davi e que, assim, se a gente pensa, né, no improvável, a gente vê várias situações com Davi acontecendo até ele se tornar rei, para que, de fato, né, ele assumisse aquele papel que foi destinado por Deus, né, que foi ministrado por Samuel ali na vida de Davi. Porque Davi, ele não foi com intenção nenhuma de lutar na guerra. Ele não tinha nem idade para isso. Né? Foi só levar comida assim, pro povo. E de forma realmente inusitada, porque quem inusitada. Como foi a forma da derrota de Golias? Você fala assim, como? Da onde que ele ia conseguir uma coisa dessa? Se não fosse Deus? Aos olhos naturais, a força do nosso braço realmente não é possível. Mas a gente vê ali no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi indo até os seus irmãos para levar uma comida, né, um almoço para eles, porque eles haviam sido recrutados pelo exército de Saul para batalhar na guerra contra os filisteus. E Davi foi lá levar um rango para eles e saber como que eles estavam, né, porque o pai pediu para ele trazer notícias. E ao se deparar com a situação ali, o exército de Saul amedrontado por um dos filisteus ali, né, de uma parte como se diz, uma população da população dos gigantes, né, da época, de homens mais altos, amedrontando o exército, ele achou um absurdo que aquele exército
né, mesmo com aquele tamanho, eles tinham a audácia de enfrentar o exército do Senhor. E aqueles que estavam em nome do Senhor. E o que motivou ele, né, a enfrentar um gigante, né? A gente fala gigante, a gente lembra, né, de filmes, mas eram, né, homens de 2,5 metros, 3 metros ali, de acordo com os estudos bíblicos, que viviam naquela região e que eram muito fortes, muito altos, e a própria palavra descreve, né? E alguns estudos também que que Golias, ele tinha um treinamento, né? Ele treinou para batalhar. E Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas quando ele decide, né, enfrentar Golias, na presença de Saul, ele descreve que durante o pastoreio dele, ele teve situações ali que ele precisou enfrentar para proteger e cumprir o seu propósito como pastor de ovelhas. Que foi uma das situações que o preparou também para esse momento. Sim. Quando a gente está disponível para servir a Deus, mesmo em uma área que não é aquela que ele prometeu, né? Porque a palavra a gente vê lá nos 10 mandamentos que honrar pai e mãe era um mandamento. E Davi, ao cuidar das ovelhas, estava obedecendo a Deus naquele momento, porque o pai havia ordenado. Então ele estava cumprindo o propósito de Deus, que era obedecer o mandamento, né, aos pais. Então ali, durante aquela obediência, às vezes não era na área que Samuel havia, né, ungido ele ali para fazer, mas durante esse servir, essa obediência, esse momento de obediência, ele foi preparado para essa situação com Golias. Sim. E com um estilingue, ele arremessou o estilingue, né? A gente pode falar um estilingue, mas é uma outra palavra que usa. É uma funda. Funda, isso. A funda, ela é uma corda com tipo uma conchinha. Sim. Tem aquelas que são feitas de couro, é uma dobrinha maior assim na corda, que você segura as duas pontas, roda, e na hora de soltar, você solta uma das pontas e a pedra, a rocha que está ali, é lançada com bastante velocidade. Só que antes dele lançar a rocha, ele declara em nome de quem ele está indo. Ele declara que ele não está indo na força do próprio braço, e sim em nome do Senhor dos Exércitos. E é naquele momento, né, que o Senhor, ele, através daquela atitude de Davi, derruba o gigante com aquela pedrada na cabeça e o mata. Né? O arrancar a cabeça ali que se descreve, o gigante já estava morto. Então, assim, o arrancar de cabeça não foi o que matou o gigante, foi a pedrada mesmo. Então, assim, embora uma pedra possa, né, danificar a estrutura da cabeça, para caber numa funda não era uma pedra tão grande, né? Então, assim, uma pedra não ia matar o gigante. Então, a gente vê que o poder de Deus que se manifestou através da atitude de Davi. Então, se Davi ele não tem esse entendimento de que Deus era que iria batalhar, ele podia tacar uma enxurrada de pedras, que não ia acontecer nada. Tá aí o poder da declaração, né? Declaro em nome de Jesus. E já agradeço, porque já aconteceu. E as coisas vão fluindo. Eu aprendi isso, não vou falar recentemente, mas há algum tempo a gente vem aprendendo a declarar, né? Porque só pedir não basta, a gente precisa declarar, porque a declaração, ela demonstra confiança, né, no poder do Senhor sobre nós. E não só isso, né? O declarar, ele é um princípio, porque a Bíblia fala, né, que a língua ela tem o poder de, né, matar ou curar, né? De destruir ou de construir. Então, assim, a gente precisa declarar. E a gente também tem que, ao mesmo tempo, tomar cuidado com o que está sendo declarado, porque se a gente não declara aqui, né, algo que está condizente com a palavra, mesmo que em nome de Jesus, não vai acontecer, né? A gente não está respaldado, porque além de declarar,
tem que estar pautado com a palavra, com os princípios do nosso Deus. Porque declarar algo contra esses princípios não é em nome de Jesus, é em nome de outra pessoa, de outro Exatamente. inimigo, e a gente precisa sim ter cuidado, né? Quantas pessoas Exatamente. desejam a morte de alguém, né? A gente vê muito Leva nessa, ela, Jesus, leva ela. nessa questão política também, né? Eu oro para que a esquerda vá, eu oro para que a direita vá. Gente, vamos parar de orar errado aí, né? Vamos orar direito e Exatamente. declarar, né, coisas boas no nome de Jesus. Declarar a morte, Exato, que declarar edificam. maldição, não é de Jesus, não vai acontecer. Não é. Não só Como morte, né? Mas que as circunstâncias te beneficiem e prejudiquem o outro, isso, exatamente. né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas declarações, né? Que elas precisam estar no nome de Jesus, mas precisam também ser coerentes com os princípios do Senhor. Sim. Um ponto que eu quero, né, destacar aqui nessa batalha de Davi e Golias, que é algo que me chama muita atenção, isso fala muito ao meu coração, que é o momento que Saul oferece para Davi usar ali, né, as suas armas, a sua roupa, sua armadura de batalha, né, as armaduras e armamento de Saul para Davi batalhar. E ao vestir, ele não consegue nem andar. Então, assim, para a gente, né, o Senhor confia algo em nós. E quando Ele confia em nós, Ele vai nos dar as ferramentas, as armas, para nós lutarmos. E muitas vezes a gente acaba querendo usar a arma do outro. Sim. Às vezes a gente acaba querendo, né, fazer da forma que o outro está fazendo, porque é a estratégia que Deus deu àquela pessoa e nem sempre vai ser a mesma estratégia que Deus vai te dar. Não só para batalhar em algo, mas em alguma situação da nossa vida. Sim. A gente precisa ouvir, né? Provérbios fala aqui, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Então nós devemos pedir conselhos, mas mesmo que sejamos aconselhados, a gente precisa entender que eu não preciso copiar 100% da forma que aquele conselho me ajudou, porque a minha realidade é uma outra. Então, a palavra fala também que a gente precisa, né, receber, mas reter aquilo que é bom e lançar fora aquilo que não é. Então a gente precisa entender que para batalhar as batalhas que Deus confiou para a gente precisa usar as armas e as armaduras adequadas para a gente. E não querer imitar o coleguinha, né, o outro, para que a gente não perca essa batalha, né? Sim. Muita gente quer, o fulano está no louvor, para eu cumprir o meu chamado, eu também tenho que estar no louvor. O fulano está pregando, eu também tenho que pregar para cumprir o ID do Senhor. E não é muito bem assim, né? São as comparações, né, William? As comparações que nós fazemos, né? Mas Deus vai usar, talvez use, talvez não, mas geralmente Ele vai usar uma habilidade sua. E às vezes a minha habilidade ela é diferente da sua. Exato. E às vezes é igual, às vezes a gente vai estar no mesmo lugar, mas às vezes é diferente. E na maioria das vezes é diferente. Né? E Deus não desperdiça nada, não desperdiça recurso. Então, algo que você acha que assim, eu já tive habilidade com isso, mas tem muito tempo. Não, Ele não vai desperdiçar. Né? Então, essa questão de parar de se comparar com o outro, ou de querer estar no lugar do outro, e ainda mais sem preparação. Porque imagina Davi querer estar no lugar de Saul com 17 anos. Qual a maturidade, qual a experiência que esse menino tem para estar, né, cuidando de um reino? Nenhum. Exatamente. Né? Exatamente. A gente vem falando nas lives sobre a preparação, sobre os processos. E todos os homens que a gente apresentou aqui teve um processo longo até chegar na onde Deus quis. Então, aqui em Davi, a gente também vê que, acho que né, vamos falar aí, dos 15, 17 até os 20 e poucos, foram 12 anos, William? 12 ou 13 anos? É uma média de 12, 13 anos. Sim, então, 13 anos gente, depois, né? Então, assim, são 3 anos de preparação. Porque, às vezes, Deus nos faz né? A gente recebe uma palavra, Deus fala no nosso coração sobre algo que a gente deseja muito.
e a gente fala assim, ah, Deus falou, vai acontecer semana que vem. Calma. Existe um processo, né? Existe um processo entre tudo. Vamos ver se você está preparado para receber, se você está preparado para, Exatamente. né? Como é a mesma coisa de pegar, seu bebê tem 7 meses, Cris? 8 meses,8 meses. o Cris. Você vai dar ele um Velotrol agora? Não Não, tem como. porque ele não consegue, mal tá conseguindo sentar ainda, aprendendo a engatinhar. Como que ele vai, né? O meu filho tem 6 anos, ele fala, mãe, eu quero tirar carteira de motorista. Sim, pode, é uma promessa, ok. Mas agora não, porque ele não está preparado. Então, com Deus é a mesma coisa, a gente precisa estar preparado. E na hora certa, Deus vai colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Exatamente. Então, assim, o Senhor, ele nos direciona. Se a gente buscar dele, ele vai nos direcionar ao tempo certo. Porque se a gente apressa, a gente não vive, às vezes pode até viver o propósito, mas a gente não consegue viver na plenitude que a gente poderia viver. Exatamente. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisava, porque esse período de tempo era para a gente aprender tanta coisa que era assim, extremamente necessária para viver esse propósito, só que a gente apressou. Então, assim. Eu lembrei de uma ministração uma vez que eu assisti, que estava falando sobre Davi. E ele falou assim, que Davi aprendeu a tocar harpa, né? Ele era um harpista, um dos melhores, se não o melhor harpista daquela época. E ele aprendeu, né, a dominar a harpa e por isso ele chegou ao castelo. E o ministrante, né, falou assim, isso foi, ele considerava uma desculpa divina, né, para que Davi fosse até Saul, né, até o castelo. Porque se ele não tocasse harpa, como que ele ia, né, combater os demônios lá de Saul? E depois ele nunca mais tocou harpa. Então, assim, ele usou uma habilidade que ele aprendeu durante o processo para que ele chegasse até Saul e depois eu acho que ele nunca mais tocou harpa. Ou seja, ele não vai desperdiçar, Deus não desperdiça recursos, mas Não. ele precisa desses recursos para te levar no propósito. E eu achei muito interessante, isso aí eu nem lembrei disso, eu lembrei disso agora que você falou. Eu falei, nossa, é muito legal a gente recordar alguns aprendizados assim. E Acho tá legal. vendo? E é tão importante, porque eu falo isso com os meus, né? Eu sou professor, e eu falo isso com os meus alunos. O conhecimento, né? Eu converso com a minha esposa também, a gente, né, gosta muito de estudar. O conhecimento ninguém tira da gente. As habilidades que nós aprendemos, ninguém tira da gente. Nada. Então, assim, às vezes pode parecer inútil aprender uma determinada habilidade. Porém, vai fazer sentido uma hora. Vai. Principalmente quando nós falamos do chamado do Senhor. Vai fazer Sim, vai fazer muito sentido uma hora. muito. Então, assim, é super Eu, importante. eu lembro que eu acho que eu já até contei isso aqui numa outra live, porque quando Deus me entregou esse projeto, eu falei assim, eu fazer um podcast? Como assim? Não sei isso não sei nada disso não. E aí o Senhor me recordou que eu sou formada em jornalismo há 13 anos. E aí eu falei, é verdade, né? Então, assim, eu já tenho técnicas, apesar de estar enferrujado, mas eu já tenho técnicas. Não, peraí, Deus não desperdiça recurso mesmo, né? E não desperdiça conhecimento. Uma hora eu vou precisar usar. Eu não pensei que fosse desse jeito. Mas se, né, ele quis que fosse assim, vamos usá-lo. Você fala nisso, eu, né, vejo aqui minha prateleira, tem alguns Legos aqui. E assim, eu do nada comecei a ter um interesse por isso. Assim, gente, coisa de criança, um negócio assim, mas às vezes você precisa raciocinar, porque a peça tem um formato, tem um ângulo que precisa ficar para formar a figura. E hoje eu sou, no meu trabalho, líder da equipe de robótica que utiliza Olha, Lego. que legal. Assim,
uma hora Uma hora faz vai sentido. fazer sentido. Uma hora faz sentido. Os Então Legos não aí, desperdiça. os dragõezinhos montados, né? Foi só um Exatamente. treinamento. Foi só um Só treinamento. um E treinamento. assim, é muito incrível como que Deus faz as Age coisas. nos E é detalhes. importante que a gente precise, na verdade, é importante que a gente olhe para aquilo que o Senhor confiou a gente. Porque quando a gente vai executar aquilo ali, é importante que a gente dê o nosso melhor e a gente dá o nosso melhor usando todas as ferramentas, as habilidades que a gente aprendeu Sim, durante a vida. E você puxando esse gancho nesse ponto que você falou de Davi, né, ter sido chamado para tocar a harpa na presença de Saul, né, porque quando o Espírito de Deus ele saiu de Saul e foi até Davi, Saul, ele, né, começou a ser tomado por espíritos malignos. E assim, é um momento pequeno da vida de Davi em que ele pôde servir ao reino, porque embora ele tenha sido ungido a rei, ele não tinha a ambição de destituir o atual para viver o chamado do Senhor. Ele sim. não tinha isso no coração, tanto que a gente vai ver no decorrer do texto de 1 Samuel que Saul tenta por diversas vezes matar o próprio Davi, e Davi também tem a oportunidade de fazer, já tinha chamado, sabia que ia ocupar o lugar, ele teve oportunidade para se defender, digamos assim, dos ataques de Saul, mas ainda assim ele não apressou o tempo que Deus havia, né? Deus não tinha dito ainda que seria o Sim. momento. Eu tenho até essa Então, pergunta, assim, né? é super importante. Eu tinha essa pergunta para te fazer. Como que Davi lidou com Saul mesmo sendo perseguido? Né? Porque ele foi muito perseguido. E engraçado que Davi era muito amigo de Jonathan, né? Que era o filho de Uhum. Saul. Jonathan O filho de Saul. protegeu muito Davi, Muito, né? muito, muito. Então, olha como é a importância dos amigos. No... Ele protegeu muito. Ele falou: não, se meu pai te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Ele fala, né, com algumas passagens, fala assim. Eu acho incrível, assim, o amor e Ele defende a mesmo. lealdade que Jonathan cria com Davi, né? Exatamente. E é uma parte da vida de Davi que a gente vê a importância do bom testemunho. Isso vem muito forte ao meu coração, sabe? Porque na situação de Jonatas e Davi, a gente vê uma amizade. Mas durante toda a Bíblia, a gente vê situações que pessoas não eram amigas. Mas um bom relacionamento, um bom testemunho, ele permitia que as pessoas dassem créditos e livrassem da morte e ajudassem, né? Tanto que a gente vê a história eu não vou me recordar agora o nome, mas do profeta que a mulher ela construiu um quarto na casa dela para receber o homem de Deus, e esse homem de Deus, ele ministrou sobre a vida dela, ela não tinha filhos, já era avançada em idade, e eu não sei se é o profeta Elias ou se é, não estou me recordando agora, mas veio no meu coração essa história. Uhum. E que ela, por ver que ele era um homem de Deus, ela construiu um quarto na casa dela para que ele pudesse passar uma noite durante as suas viagens. Então, assim, se a gente para pensar a importância, né, do bom relacionamento, do bom testemunho para que haja um bom relacionamento, a gente vê que é importante, né? Ah, mas quem olha por mim é Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece seu coração, mas o fulano, o Beltrano, vai conhecer a palavra não é através do seu coração. É através do que você bota para fora. Então, assim, o bom testemunho, ele é extremamente importante para que a gente dê abertura, né? Pro evangelho. Exatamente. Viva o evangelho. Se for necessário, abra sua boca. Exatamente. E assim, o nosso comportamento não verbal diz muito. Muito. E Porque não quando adianta a gente vê... a gente só
Eu vou ali fazer uma live, eu vou ali falar de Jesus. Aí eu sou aqui, né? Um anjo de canduro, como diz o outro, aqui na live. Mas aí a hora que meu filho abre a boca, eu grito. Meu marido fala alguma coisa, eu não, sabe? Meu pai desonra meu Uhum, pai, desonra minha mãe. Então adianta o quê? Que evangelho é esse? Que testemunho é esse que eu tô contando, né? Então a gente exatamente. precisa viver, não é saber o evangelho, é viver verdadeiramente o evangelho, Exato. né? Para Porque é depois, se assim que a gente quiser, vai alcançar. é, testemunho, É assim que o ID do testemunho Senhor, ele de arrasta, fato vai alcançar. testemunho Oi? arrasta, o testemunho arrasta, né? Arrasta. Seja para perto ou para longe, né? É, E se exatamente. for um mau testemunho, e assim, a Uhum, gente tem que ficar muito vigilante, porque é muito sutil. sim. Às vezes o tempo, o espaço de tempo que a gente vai ter para testemunhar vai ser 10 minutos numa fila de um banco, 5 minutos no caixa do supermercado. Então, assim, a gente tem que ficar muito vigilante. Uhum, Porque às vezes você tem o hábito de ir aí a um mercado, a algum lugar, e em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, e as pessoas elas ficam sabendo, ou pela gente, ou pela nossa rede social, uhum, que nós somos cristãos. Porque a gente, né, expõe isso. E elas vão comparar aquilo que a gente posta, aquilo que a gente diz viver, muitas vezes na rede social, ou a forma que a gente declara viver, e às vezes 5 minutos de conversa com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um colega de faculdade, vai fazer tudo cair por terra. Tudo aquilo que uhum, você quis construir como a sua imagem ali, e o testemunho. Então, o testemunho uhum. ele é extremamente importante. E o comportamento de Davi diante de Jonatas apresentou um bom testemunho, tanto que Jonatas, ele, mesmo, né, na linhagem real, ele era herdeiro legítimo para Estaria na o reino de sucessão. Israel, exatamente. Ainda assim, ele agiu com Davi da forma que nós vemos sendo descrito. E a obediência a Deus Ele também, né? Porque como que ele vai contra algo de Deus, né? Não, Deus tirou meu pai, o Senhor tirou meu pai, mas ele colocou Davi, eu vou respeitar. Você vê Não, e olha também para que você ver, Jonas também tem um bom testemunho, né? enquanto eu estudava, né, para a live, né, mais a fundo, eu, eu pesquisando, e assim, a gente tem que usar da tecnologia a nosso favor. Eu descobri que, né, eu verifiquei muito as referências bíblicas trazidas pelo chat GPT, mas ele é interessante para cruzar textos bíblicos para nos trazer questionamentos e pontos de vista sobre aquilo que os teólogos eles discutem. Sim. E nenhum texto de Davi, né, de 1 Samuel, 2 Samuel, descreve que Davi contou para Jonatas que ele havia sido ungido. Samuel ungiu Davi em segredo, na casa da família. Pelo menos o texto bíblico não descreve que é ou a família ou o próprio Davi contou para alguém, Uhum. muito menos Samuel. E também não fala que Davi contou para Jonatas que ele tinha um chamado para ser rei de Israel. Sim. Mas foi o bom testemunho de Davi que fez com que Jonatas se aliançasse com ele, até ao ponto de proteger Davi do próprio pai. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas, que a gente crie boas amizades, amizades fiéis mesmo, porque durante a nossa caminhada, eles precisarão de nós e nós precisaremos deles. Então, assim, é extremamente importante. Sim, então, e Davi lidou com honra, né? Respeito, mesmo com a perseguição, né? Injusta de Uhum. Saul. E aí isso mostra um coração paciente, né? Um coração obediente, cheio de temor de Deus. A gente, E se a gente olha esse, né, da ira de Saul até a, o cair em si de Saul em relação a Davi, porque Saul começou a se irar por conta das pessoas reconhecerem, porque antes de
Davi entrar na história, Saul lutou guerras e venceu guerras. E quando Davi foi instituído, né, por Saul, líder dos seus exércitos, comandante dos seus exércitos, Davi era ainda mais, como se diz, extraordinário em batalha. Sim. Porque o espírito além, né, das habilidades desenvolvidas, do espírito de Deus, né, manifesto ali em Davi. Ele era mais jovem também, isso contribuía bastante por causa da sua força física, né? Saul já tinha lutado várias guerras, já tinha um tempo que ele estava no reinado. Então, quando a gente vê Davi batalhando as guerras do reino de Israel, né, da nação de Israel, do reino de Saul, a palavra fala que as pessoas cantavam, né, nos cânticos pós-guerra que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Uhum. Então, assim, essa fala, né, o comentário de alguém a respeito de alguém que está na mesma posição que você, foi o que fez Saul começar a se indignar contra Davi. Mesmo Davi já tendo feito várias coisas em favor do rei. Então, assim, quando a gente vê essa situação, né, de Saul se irando contra Davi e o avançar disso, Saul lutando, Saul tentando atacar, matar Davi, e mesmo que ele tentasse matar Davi, nesse período de tempo, né, se irando com Davi, ele confiou a primeira filha, e depois ele mudou de ideia, mas depois a segunda filha ele deu para se casar com Davi. Uhum. Então, assim, a gente olha para esse contexto e Davi, mesmo Saul tentando lançar a lança, ele não conseguiu perceber essa maldade de imediato, e é por isso que ele, né, continua fazendo para o reino, cumprindo o seu propósito ali. Uhum. E quando a gente vê Saul fazendo tudo isso, ele faz tudo isso em secreto. Ele não compartilha isso com ninguém. Até que Davi percebe, né, tudo isso e conta para Jonatas, e Jonatas arma um esquema ali para verificar isso e atesta que realmente o Saul estava tentando matar Davi. Sim. Will, Pode falar. Vamos correr um pouquinho com a história, só por causa do tempo. Mas depois de Davi já no trono, né, ele cometeu muitos erros, né? Porque apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor, né, que lutou pelo povo, enfim, teve suas vitórias, mas ele cometeu um grande pecado, né? Que foi o adultério e assim, né, indiretamente o assassinato do marido de Batseba, né? Uhum. Como é que era o nome? Esqueci. Urias. Urias, né? Ele manda Urias para a guerra para ficar com Batseba. Uhum. Então, assim, e o pecado, pode eu queria que você falasse um pouquinho o que o pecado, né, cometido por Davi e Batseba, o que isso afetou na vida de Davi? Embora, né, Davi fosse o homem segundo seu coração, segundo o coração de Deus, ele era humano e ele pecou contra, né, o Senhor e contra algumas pessoas, contra suas esposas, né? Ali, sua esposa, mas principalmente pecou contra Deus, porque ele, né, quando Samuel ele fala, né, com Davi, agora eu tô, Samuel não, Natan, profeta Natan, ele fala com Davi sobre o seu pecado, ele descreve, né, que ele tinha muitas
mulheres que ele poderia ter. E não precisava ter ido, né, naquele que tinha uma só. Então, assim, e um pecado, a gente vê nesse decorrer que o pecado vai levando o outro, um pecado ele foi tendo que criar estratégias, e a mentira, o pecado, ele funciona desse jeito. Você peca e para encobrir o primeiro pecado você peca de novo, e para o segundo aí você peca de novo. Então é extremamente importante que a gente, né, caia em si, assim como Davi caiu. E quando o profeta Natan ele traz a parábola que faz cair Davi cair em si, Davi ele se arrepende profundamente. E quando ele reconhece o erro, ele entende o quão pecador ele foi e se arrepende diante do Senhor, ele, né, tem todo um ritual que era feito na época para demonstrar, né, não somente para Deus, mas também publicamente o arrependimento. Davi se arrependeu, e mesmo tendo se arrependido, o Senhor ministrando perdão sobre a vida de Davi, ele já havia plantado a semente do pecado. Infelizmente, a gente aceitando ou não, a gente querendo acreditar ou não, as nossas escolhas, elas nada mais são do que plantios. Sim. E quando você planta uma semente, ela cresce e ela gera frutos. E o fruto é da semente que você plantou, né? E mesmo Davi tendo sido perdoado, sobre a vida dele e da sua família vieram consequências. Uma primeira consequência que eu quero citar aqui é a perda do filho que ele teve com Betseba. Né? Ele engravidou Betseba, fez com que ela se tornasse sua esposa depois da morte de Urias, mas uma das consequências foi a perda do filho, né, do adultério. E dentro da própria casa a gente vê um ambiente de violência sendo instalado entre os filhos de Davi. Não só de violência, mas de desonra, um ambiente de estupro, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, né? Um ambiente no qual um irmão, né, passou ali dos limites com a própria irmã. Sim. Então a gente vê que após o pecado de Davi, a gente vê as consequências, né, o que nós podemos chamar hoje de heranças espirituais sendo derramadas sobre a casa de Davi. Então, assim... Eu liguei esse arrependimento de Davi ao Salmo 51, que aparece muito como referência, né, nos meus estudos. E ele é muito profundo. Eu não vou ler não, porque ele é grande, mas quem tiver, né, curiosidade, o Salmo 51, ele fala de um arrependimento sincero, né, é como se a alma gritasse mesmo, perdoa-me. Exatamente. E eu achei ele lindo, esse salmo. E é um texto, né, que, além dos outros, nos diz que o arrependimento ele é extremamente necessário para que nós nos livremos do pecado. Porque eu vou decidir não fazer mais. Mas se a gente não busca o arrependimento, compreender, a permitir que a gente caia em si e entenda que nós estamos em pecado, que nós pecamos, nós não iremos entender que estamos ali naquele lugar. Porque se a gente acha que não estou fazendo mais, está de boa. Mas daqui a um tempo, pequei novamente. E a consequência do pecado, né? Exatamente. E a gente vai acumulando consequências. Então, assim, a gente teve a perda do filho de Betseba, a violência dentro da casa de Davi. A gente teve a desonra dos filhos, né? Que se relacionaram sexualmente com as concubinas de Davi, num ato público. A gente vê, né, um filho abusando do outro.
o assassinato, né? Um irmão assassinando o outro. Um dos filhos que assassinou o outro irmão foi rebelde com o próprio pai, né? Então, assim, se a gente olha para esse cenário em que Davi se encontrou depois da sua queda, a gente vê que é devastador. É um ambiente assim que as consequências, elas às vezes não vêm de forma instantânea, mas elas podem vir, né, quanto menos a gente espera. Porque se você planta uma semente de pecado, a consequência é que você colha ela também. Sim. E caiu uma maldição muito grande, né, sobre toda a descendência Na de Davi. família. Toda não, né? Exatamente. Jesus Sim, Jesus é descendente exatamente. É da árvore. da árvore, Mas da família que família estava ali. mesmo, né, dali. Uhum. Cai uma maldição. Mas, apesar disso, Davi deixou um legado, né? Sim, Ele deixa um legado porque foi um grande homem. E a exato. gente precisa também reter o que é bom, né? Da história. E você pode falar. E eu acredito que o Senhor ele permitiu que esse momento estivesse, porque se a gente, né, se fala muito em que a Bíblia foi escrita, todas as histórias foram muito desenhadas pelo homem para convencer e tudo mais, mas se fosse com o intuito de, né, falar sobre grandes homens, por que falar de um ato que esse homem cometeu? Sim. Só que esse ato ele trouxe consequências destruidoras. Sim. E para que a gente entendesse também, né, nós que viríamos depois e que teríamos acesso a essas escrituras, nós entendêssemos que, mesmo com a graça perdoadora de Jesus, as consequências das nossas escolhas e decisões que se direcionam ao pecado, elas virão. O Senhor pode permitir que algumas delas não venham? Sim, porque é o poder de Deus. Mas o plantio ele tem uma colheita. Sim. Né? E a gente, não só com Davi, mas a gente vê isso com muitos outros grandes homens, né? Abraão, quando, né, se deita com uma serva, e aí, antes de nascer Isaac, nasce Ismael, ele colheu frutos dessa consequência. Sim. Né? Consequência desses frutos, desculpa, desse pecado. Exato. Depois a gente vê isso com Jacó, a gente vê isso com José. Então a gente vê isso com vários homens, né, da Bíblia, e vamos ver mais para frente com outros personagens que são homens. Nós não somos perfeitos, nós somos, né, nossa humanidade não, a gente não tem capacidade humana de perceber aquilo que Deus tem para a gente, né? E alcance. Então, nós vamos falhar sim, né? Não, eu vou julgar Davi. Não, ele era humano, né? Ele era humano, ele foi escolhido, assim como a gente é escolhido para alguma coisa, e nós somos humanos, nós erramos, né? Mas o que nos traz ali posso dizer assim, o que nos traz uma tranquilidade, né, e uma paz é saber que o arrependimento me reconecta, né, com Deus. Sim. O arrependimento genuíno, né? Porque não adianta, arrependi, depois está lá de novo fazendo. Arrependi de novo, depois está lá caindo. Então é arrepender e se manter firme, né? Exato. Arrepender e abandonar aquela prática, abandonar aquela mania. É claro que nem tudo que você reconhece em você quando você conhece Jesus que é pecado, que diante do Senhor é pecado, quando você aceita Jesus pela primeira vez, você vai instantaneamente deixar de praticar todas as más práticas. Porque é um processo e esse processo depende da comunhão com o Senhor. Porque a partir daquele momento, né, já foi entregue às nossas mãos a ferramenta que nós precisamos para
abandonar a prática do pecado. Porque muito se fala, não, quando eu resolver parar com isso, isso e isso, eu vou para Jesus, eu aceito Jesus. Meu amigo, minha amiga, sem ele não dá para fazer. Não A palavra dá do Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Então, assim, vem com esse tanto de coisinha e é na sua caminhada com ele que tudo isso vai ser removido de você. É claro que muitas coisas, às vezes lugares, práticas, você, quando tem um encontro com o Senhor, já mudam drasticamente. Sim. A gente vê isso em muitas pessoas. Quer dizer que vai acontecer assim com todo mundo? Não. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas cabe a nós desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, para que nós sejamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E tudo parte de uma decisão, né? Uma decisão importante, né? Will, uma aplicação prática da vida de Davi hoje, na nossa realidade, nesse mundo que a gente está vivendo tão louco, mas que a gente pode aplicar, assim. Assim, eu acredito que o que mais a gente pode aplicar, a gente vê a história de Davi gigantesca. Se a gente fosse pegar a história dele, a gente teria umas 200 lives aqui e acho que não falaria. Né? 200 acho que é muito, mas umas 10 lives, digamos assim. A gente teria material bíblico para discutir, mas por incrível que pareça, eu acredito que um dos traços de Davi que evidencia, né, o motivo de Deus, através da sua palavra, falar que Davi foi um homem segundo seu coração, é a rapidez em arrepender-se. O arrependimento, reconhecer, buscar esse conhecimento do pecado na sua vida para você se arrepender. Porque quando você se arrepende, você se reconecta, o sangue do Senhor, ele te lava, te limpa e você se reconecta. Porque nos dias de hoje, o que mais o inimigo tem feito é fazer com que as pessoas não tenham ciência de que estão pecando. O famoso não tem nada a ver tem levado, né, uma galera a permanecer em pecado e não se arrepender. E é através do arrependimento que nós somos perdoados. Como que a gente vai ser perdoado de algo que a gente ainda nem entendeu que está errado? Exatamente. Então eu acredito que normalizamos o pecado, né? Como se fosse exatamente. um ato. Não só normalizamos, como maquiamos, né? Como mudamos a estética ali para que não pareça, para que seja mais atrativo. Eu volto lá em Adão, quando pecou, se viu nu e pegou uma folha da figueira e cobriu. Né? Aí eu fico assim, gente, como que a gente vai pecar e vai só esconder com uma folha? Você acha que Jesus não... Deus tem visão raio-x. Tem um discurso muito comum da galera que fala, mas Deus vê o meu coração. Sim, ele vê o seu coração. Assim como ele viu o coração de Davi. Mas ele vê o seu pecado também. Ele vê tudo. Essa visão de raio-x que você falou. Né? Ele vê tudo. Exatamente. Mas é muito ele não vê só o que você quer mostrar. Isso, mas é muito importante isso que você falou, que muita gente está pecando e não está se dando conta de que, sabe, o pecado está ali na vida dessa pessoa como algo tão comum, tão banal, sabe? E essa escama dos olhos precisam cair, né? As pessoas precisam acordar para isso, porque o Senhor vai voltar, né? Jesus vai voltar e a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. E se essa galera não se arrepender, não tirar essas escamas dos olhos, elas vão ficar para trás. E é muito triste a gente pensar, né? Porque assim, eu falo por mim porque eu estou tentando estar no caminho, né? Me arrepender de todas as minhas falhas e ser exemplo para que meu filho, meu esposo, minha casa vá, né? Seja salva. Mas, infelizmente,
A salvação, ela é pessoal, né? O arrependimento, ela é pessoal. Eu não posso me arrepender pelo Will. O Will não pode se arrepender por mim. Uhum. E a gente não sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Acabou a live, tá todo mundo indo lá para ser julgado, né? E a gente não sabe o Exato. dia nem a hora. Então vamos ser prudentes, né? Em esperar pela volta do Senhor, porque Ele vai voltar. E a gente Sim, precisa, é um fato, é né? um fato, e a gente precisa estar preparado, Sim. sabe? A gente precisa estar preparado. E muitos não A estão. palavra fala. Muitos não estão. E assim, a palavra fala que quando nós afirmamos que nós não temos pecado, já estamos pecando. Então, às vezes, a gente que está, né, num papel de evidência dentro da igreja, em algum lugar, acha que está tudo bem, a gente tem que tomar mais cuidado. Ainda não, eu estou no louvor, eu estou ministrando, eu estou Né, fazendo isso, eu estou na servindo, já estou liderança de algum salva. lugar. Aham. Não é isso, não é sobre isso, Não é né? sobre Claro, isso. somos salvos pela graça, né? Não pelas obras, Exatamente. mas as obras Mas contam. somos condenados pelas nossas escolhas, né, pelos Exatamente, nossos exatamente. pecados. E é isso. E assim, a gente precisa ficar vigilante. É uma vigilância constante, porque principalmente quando a gente vive sobrenaturais do Sim. Senhor, né? A gente precisa buscar viver o sobrenatural, mas existem momentos da nossa vida que nós vivemos, né? Momentos extraordinários com o Senhor, e em muitos desses momentos a gente tem que tomar cuidado para que a gente, por ter vivido esse sobrenatural, a gente não seja alvo de Satanás. Uhum. Porque se a gente permite, né, que após uma grande experiência com o Senhor, o inimigo ele encontre uma brecha, ele vai entrar nela mesmo, por menor que ela seja. Uhum. E às vezes você nem reparou que deu a brecha, porque você não está vigilante, você não reparou que deu essa abertura, e por isso que é importante essa vigilância constante para que a gente não seja imprudente, né? E fique do lado de fora. Exatamente. Eu quero estar do lado de dentro. Eu também. Quero ir. Eu e a minha casa. Eu e minha Em casa. nome de Jesus. Will, eu gostaria de te agradecer por isso tudo que você compartilhou conosco. Eu aprendi ainda mais, né? Porque não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma estudiosa, mas a gente tem que estudar um pouquinho, né? Para a gente estar aqui preparada para os nossos convidados. Mas eu aprendi muito, assim, Glória a Deus. com a sua Glória a palavra. Eu Deus. espero também que quem participou, quem vai assistir a live depois, aprenda muito, né, sobre Davi, sobre a história de Davi, sobre arrependimento, porque nós precisamos verdadeiramente, Will, apesar de tudo, pregar o arrependimento, né? Uhum. É pregar o arrependimento, porque o arrependimento é que vai trazer mesmo almas para o Senhor, né? É o arrependimento. E eu tive uma revelação sobre arrependimento, não sei se foi ontem ou antes de ontem, aí eu fiquei assim, será que eu falo sobre arrependimento? Algo nesse tipo, eu anotei depois. E é legal você ter falado sobre isso, porque é um assunto muito importante, né? A gente falar e falar todos os dias. Tá chato, mas eu vou falar todos os dias para que todo mundo entenda. Muito obrigada Sim. mesmo, tá? Porque é o Pode falar. cerne do Evangelho, Sim. né? O arrependimento de pecados, ele é o passo que nos conecta de novo com Deus. E na próxima semana nós vamos falar sobre João Batista. E João Batista Muita vem glória. trazendo exatamente isso, né? O Glória a Deus. arrependimento. É como que uma live um tema vai linkando com o outro. Eu acho incrível isso que Jesus traz pra gente, porque isso aqui, né, eu falo assim, Senhor, me usa, faça em mim, através de mim, e seja livre, Espírito Santo. E eu vejo assim como tem sido diferente as lives, assim, cada convidado traz alguma característica, né, pessoal e tão legal de cada um, e eu fico encantada em continuar executando esse projeto, porque assim,
Ai, tá sendo incrível. Eu aprendo muito, eu sou muito edificada, sabe? Oro a Deus que as pessoas que assistam sejam edificadas também. Amém. Amém. Em Porque, nome de falou, né? Jesus. Conhecimento e conhecimento da palavra, gente. Que é coisa melhor? Não é desperdiçado. E assim, vamos tirar aí 40 minutos, uma hora do tempo, né? Pra gente ouvir a palavra de Jesus, ouvir o que o irmão pode compartilhar conosco, né? Que a gente pode aprender. Nós vimos a importância dos amigos. Então, como é bom ter amigos que falam sobre Jesus, né? Como é bom ter amigos que falam sobre Jesus. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Que Eu que Jesus agradeço. abençoe você, sua casa, sua família. Amém. Né? Que as A bênçãos de Deus nós. Em sejam nome de sobre Jesus. seus projetos, seu ministério. Viu? Muito obrigada Amém. mesmo. Eu que E agradeço. não é a última participação. Eu ainda quero você no estúdio, Amém. em nome de Jesus, no Em podcast. nome de Verdade, Jesus. para que a gente fale um pouquinho do seu testemunho, do seu trabalho com jovens, que é tão importante, que é tão maravilhoso. Né? Eu já Glória a tive o Deus. privilégio, a honra de servir ao seu lado em uns acampamentos, em 2 acampamentos, e foi tão bom ver o que você faz com aquela galera e o amor que você tem com aquela galera. E eu quero que você conte isso para todo mundo, compartilhar. Em breve, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada. E Tamo junto, Nanda. muito obrigada a você que participou com a gente na live e que assistiu esse vídeo para a glória de Deus. Eu agradeço e já deixo as bênçãos do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida. E até a próxima live.